Talvez você já tenha ouvido falar de Atlântida, a cidade perdida que supostamente foi engolida pelo mar e desapareceu para sempre sem deixar nenhuma evidência de sua existência para trás. O que temos hoje é apenas um mito que foi contado por Platão. Só que de mitos e lendas a humanidade está cheia, não concorda? Mas uma coisa é certa: há inúmeras cidades que realmente existiram ao longo dos últimos milênios. Há cerca de 6.000 anos, as primeiras formações de cidades começaram a aparecer, tornando-se cada vez mais complexas em suas maneiras de se organizarem. De lá para cá, muitas sociedades também viram o seu fim, deixando para trás grande parte de suas histórias perdidas no tempo. Graças a inúmeras expedições arqueológicas realizadas no mundo todo, muitas cidades, consideradas há muito tempo perdidas, começaram a ser encontradas. Algumas só foram descobertas graças à combinação de elementos da arqueologia com as novas ferramentas tecnológicas. Elas literalmente foram emergindo de um passado distante e trouxeram à tona um arsenal de peças para que os pesquisadores remontassem suas histórias. Certamente, tais descobertas nos fazem pensar em quantas cidades perdidas ainda devem permanecer enterradas ou escondidas sob florestas. No vídeo de hoje, você confere 5 cidades perdidas que foram redescobertas. Mas antes de darmos início ao nosso vídeo, desce ali e se inscreva para ser o primeiro a receber as novidades aqui do canal, Área do Conhecimento. E não se esqueça de nos dar aquela moral clicando em curtir. Agora, vamos ao que interessa? Machu Picchu. Também conhecida como a Cidade Perdida dos Incas, Machu Picchu significa, na língua quichua, Velha Montanha, e talvez seja uma das cidades redescobertas mais famosas do mundo. Machu Picchu está localizada em uma montanha no Peru, a aproximadamente 2.400 metros de altura. Acredita-se que esta cidade tenha sido construída por volta de 1.400 anos depois de Cristo, como um dos principais símbolos do Império Inca. Esta cidade foi redescoberta no ano de 1911 pelo professor norte-americano Hiram Bingham. Nesta ocasião, ele procurava encontrar outra cidade dos descendentes incas que foi construída como um refúgio para quem fugia dos invasores espanhóis. Enquanto passava pelo cânion de Urubamba, o professor soube que no alto da montanha existiam abundantes ruínas e o desafio era alcançá-las. Ao chegar à velha cidade, deparou-se com uma paisagem de ruínas tomadas pela vegetação nativa, mas com construções que, sem sombra de dúvidas, estavam abandonadas há muito tempo. Após esta grande descoberta, Bingham retornou a Machu Picchu em uma nova expedição em 1912 e, desde então, diversos outros exploradores mapearam e exploraram detalhadamente o local e as redondezas desta cidade até então perdida. Çatalhöyük. Localizada na atual Turquia, Çatalhöyük talvez seja uma das cidades mais antigas da história da humanidade já descobertas. Na verdade, não era uma cidade como temos em mente hoje em dia. Datada de 6.700 anos antes de Cristo, este local é considerado um dos maiores assentamentos do período neolítico numa região conhecida como Ásia Menor. Çatalhöyük foi redescoberta por arqueólogos por volta de 1958 e as descobertas indicam que o complexo havia sido habitado por mais de 1.150 anos sem interrupções. No ano de 2012, a cidade foi declarada como Patrimônio Mundial pela Unesco. As pesquisas ainda revelam que os povos que habitaram esta cidade possuíam uma cultura bem refinada. As escavações revelaram casas construídas com tijolos e a entrada era pelo teto. O acesso entre as casas era feita pela parte de cima das outras casas, e dentro delas haviam plataformas para dormir, sentar e trabalhar. Megalópole Maia. Recentemente, em 2018, pesquisadores identificaram ruínas com mais de 60.000 estruturas como casas, palácios, rodovias elevadas e outros tipos de recursos arquitetônicos. O que mais intrigou os pesquisadores foi o fato de tudo isso estar escondido em uma densa selva na Guatemala. Trata-se, na verdade, de uma grande megalópole dos povos maias, uma civilização que atingiu seu auge na América Central há cerca de 1.200 anos.
O mais interessante dessa descoberta é que, além de ser bem recente, ela só foi possível graças a uma combinação das novas tecnologias aos estudos arqueológicos. Somente assim é que os pesquisadores conseguiram encontrar as ruínas desta cidade escondida em meio a uma densa floresta. Urkesh. Enterrada durante milhares de anos, Urkesh foi descoberta somente na década de 1980, quando arqueólogos descobriram Tel Mozan, um alto monte que escondia o que sobrou de um antigo palácio, templo e casa. 10 anos depois, os pesquisadores concluíram que se tratava, na verdade, da cidade perdida de Urkesh. As descobertas sugerem que esta cidade foi um importante centro político e religioso entre 4.000 e 1.300 anos antes de Cristo, localizado onde hoje é o norte da Síria, próximo às fronteiras entre a Turquia e o Iraque. Além de ser uma das principais rotas comerciais entre a Síria e a Mesopotâmia, a cidade também foi lar dos hurritas, um povo mesopotâmico. A cidade redescoberta é uma das primeiras conhecidas da história a possuir um modelo de urbanização bem diferente do complexo modelo das cidades sumérias. Luxor. Descoberta em setembro de 2020, a cidade de Akhenaton, atual cidade egípcia de Luxor, ainda tem muito a ser explorada. Também chamada de Cidade de Ouro Perdida de Luxor, esta localidade teria sido construída como uma cidade de curta ocupação pelo faraó Akhenaton, com data da época do faraó Amenhotep III, que governou entre 1386 e 1353 a.C. O que mais impressiona os pesquisadores é o fato da conservação desta cidade. As estruturas são repletas de objetos de uso cotidiano, a maioria relacionada à produção artística e industrial. Foram encontradas casas onde possivelmente os trabalhadores poderiam ter vivido enquanto serviam ao faraó, além de outros elementos relacionados à produção de vidros e metais. O tamanho total da cidade ainda não foi determinado, mas a sua datação se torna evidente graças aos hieróglifos presentes em uma variedade de artefatos. Camadas distintas de assentamento observadas pelos pesquisadores indicam épocas diferentes de ocupação, indo até o período entre os séculos 3 e 7 d.C. E então, você já tinha conhecimento de algumas dessas cidades? Deixe um comentário nos contando. Eu vou ficando por aqui, mas antes, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal Área do Conhecimento. E não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Afinal, sempre é bom compartilharmos conhecimento, não é mesmo? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!